Essa escritora não tem noção de que sua vida está prestes a mudar completamente. Começamos em uma festa requintada e privada, onde um homem sofisticado pega um copo de bebida e se dirige até a anfitriã, uma mulher cuja elegância é equivalente à dele. Ele a puxa para a pista de dança, transformando o casal no centro das atenções do salão. Nesse momento, o jovem a convida para executar um passo de dança chamado helicóptero, e ambos parecem ter uma conexão natural. Porém, a mulher está ciente das intenções dele e sussurra em seu ouvido, questionando se o homem sabe quem ela realmente é. Mesmo sem conhecê-la, ela revela que gostaria que o agente estivesse presente para conquistar seu coração e não o contrário. Com um estalar de dedos, todos na festa revelam suas armas e se unem, descobrindo que o galante é um espião chamado Argai, enquanto a mulher, chamada Lagrange, é a missão do agente. Mais de 20 pessoas sob o comando da bela mulher estão prontas para eliminá-lo. Contudo, as últimas palavras de Argai foram direcionadas a Kira, sua hacker profissional, que se lamenta por não ter aproveitado a chance de se tornar a próxima Steve Jobs. Ela corre em auxílio ao parceiro, hackeando o sistema local e convocando uma nuvem de fumaça que cria uma oportunidade para ajudar Argai a escapar de Lagrange. Tanto, ao deixar o local, Lagrange já contava com a presença de seu caçador. A criminosa sobe em sua moto e saca uma arma, disparando contra o veículo onde Kira estava. A hacker é ferida na tentativa de socorrê-la. O diretor Fowler, chefe de Argai, ordena que ele continue a missão e persiga Lagrange, que já estava distante. Assim, o agente secreto parte em um jeep em sua busca. A perseguição na cidade é caótica, mas apenas Lagrange se sai bem. O carro de Argai é destruído pela turbulência. Saltar de prédio em prédio com o veículo não é a melhor forma de perseguir alguém. Então é hora de chamar a cavalaria. Ele contata seu parceiro White, que estava tranquilamente saboreando um café. Felizmente, o espião estava na rota daquela grande passarela, e White simplesmente a agarra com uma mão. A mulher percebe que não poderia fazer muito na situação em que se encontrava. Argai finalmente chega ao café e o interrogatório se inicia. Ao acessarem o celular da mulher, descobrem que ela é uma mercenária contratada para eliminar um alvo. Sua missão era acabar com Argai, e o contrato foi estabelecido por Fowler, o chefe do espião. Para que ela não revelasse mais informações, Lagrange aplica um fluido venenoso em sua língua, e ela desmaia em questão de segundos. Tanto Argai quanto seu parceiro ficam surpresos com a informação e se livram dos comunicadores. A sequência de ação está sendo narrada por uma escritora chamada Elia Conway, já que tudo o que ocorreu faz parte de seu último romance. Ela está em uma coletiva de imprensa, e o motivo das entrevistas é o sucesso de sua série de livros chamada Argo, uma trilogia de best-sellers. Todos questionam sobre o segredo de seu sucesso e seus planos futuros para a série, além de sua vida pessoal. E, por incrível que pareça, Elia é tão talentosa em escrever romances de espionagem que, sem querer, acabou prevendo grandes eventos geopolíticos do mundo real. Durante a coletiva, um rapaz a convida para sair, mas ela recusa, pois já tinha um encontro romântico. Ao pôr do sol, ela está em casa, de pijama, e seu par daquela vez, e de várias outras, é uma miniatura de Argai. A ruiva rejeita o convite para jantar para continuar escrevendo o 5º livro de sua obra. Daí, voltamos à história do espião. Enquanto escreve, ele menciona que o contexto atual envolve o roubo de um master file que possui provas suficientes para derrubar a diretoria que ordenou sua execução. Argai estava agora em Hong Kong, pagando a chefe do maior hacker do mundo com barras de ouro. Ela entrega ao agente um telefone, descrito como a chave para que ele obtenha todas as informações necessárias. O hacker mais perigoso do planeta entraria em contato com Argai, fornecendo os segredos essenciais para derrotar os antagonistas do livro. E assim termina o 5º livro. No dia seguinte, Elia conversa com sua mãe pela manhã. Elas discutem sobre a conclusão da obra, e a escritora estava pronta para enviá-la à editora. Porém, sua mãe não gostou do desfecho. A senhora, ansiosa para ler o final da história, ficou decepcionada, pois sua filha novamente adiou o encerramento da última aventura de Argai, que poderia ter sido resolvida em um único capítulo. Mãe e filha então se unem para definir o desfecho ideal. Argai precisava ir a Londres para continuar com seu plano, mas o próximo voo para a Inglaterra ainda levaria um tempo. Isso lhe permitia passar mais momentos com Léa, a mulher que lhe entregou o celular. Com os fogos de artifício explodindo no horizonte, o espião charmoso beija-la, mas o momento pareceu congelar no tempo. Tanto Argai quanto Léa perceberam que aquela parte da história estava fraca, e até o próprio personagem reconheceu que o desfecho merecia ser melhor. Na vida real, Elia decide apagar esse trecho, pois percebeu o quão fora de contexto estava. Ao reescrever, o tempo dos personagens rebobina,
Mas quando a ruiva fica sem inspiração para continuar a cena, tudo desaparece, e Argai cai em uma vastidão de nada. Algum tempo depois, Elia e seu gato estão no trem, a caminho da casa dos pais. Durante uma ligação com sua mãe, a escritora é novamente incentivada a sair e conhecer alguém. Como de costume, Elia responde que já está em um relacionamento com seu trabalho. Sua mãe tenta convencê-la a relaxar e esquecer um pouco do estresse do trabalho, mas Elia continua firme em sua resposta. Para ela, romances eram complicados, e por isso preferia escrever sobre espiões. Em seguida, um homem aparece e pergunta se o lugar à frente dela está ocupado. Elia mente, dizendo que sim. No entanto, logo depois, um outro sujeito, desleixado e sem pedir permissão, senta-se ali. Elia tenta dizer que o lugar estava reservado para um suposto homem, mas ele não se importa. Ele olha para o lado e se surpreende ao ver o gato de Elia dentro do vagão. Tirando algo de sua mochila, Aidan começa a brincar com o pequeno Alf, o gato, mas logo percebe que a escritora não estava muito afim de conversa. Então ele puxa de sua mochila um livro da série Argo. O barbudo logo pergunta a Elia se ela já tinha lido, e ela prontamente responde que sim. No entanto, não demora para ele perceber que Elia era a autora do livro. Surpreso ao estar diante de uma grande escritora, Aidan tenta puxar assunto novamente, mas é interrompido quando um suposto fã se aproxima, pedindo um autógrafo. No entanto, o pedido de autógrafo não passava de uma farsa para enganar a escritora e fazê-la baixar a guarda. O fã transforma sua caneta em uma arma branca com a intenção de atacá-la. Felizmente, Aidan estava lá para agir. Apesar de sua aparência desleixada, poucos esperariam que ele fosse um especialista em artes marciais. O barbudo derruba o agressor com facilidade, revelando ser um agente disfarçado. Nesse momento, Elia vê a ficção que ela criou se tornando realidade. O primeiro inimigo era apenas o começo. Outros passageiros no trem se revelam como agentes à caça da escritora, tornando-o alvo de vários homens. Aidan luta contra cada um deles, e a cada golpe trocado, Elia começa a ver Argai em Aidan. Ela finalmente se vê em uma trama de espionagem real. No entanto, mesmo reconhecendo o perigo, Elia tenta fugir, acreditando que Aidan também fazia parte dos que estavam atrás dela. Enquanto ela se concentrava em escapar e imaginava Argai naquela situação, Aidan se preocupava em proteger ambos, continuando a lutar contra os inimigos. Depois de derrubar uma dúzia de adversários, Elia finalmente passa a confiar nele. Mas eles já haviam chegado ao limite. Outro espião, chamado Carlos, os persegue pelos vagões do trem. E além de estar armado, Carlos conta com um grupo de capangas igualmente perigosos. Nesse momento, Elia, que é uma especialista em criar histórias de espiões, curiosamente tenta conversar com alguém que claramente queria acabar com ela. Isso deu a Carlos apenas tempo suficiente para ganhar tempo. Enquanto Aidan tramava sua fuga, ele equipou um paraquedas, abriu a porta do vagão e agarrou a escritora. Assim, eles conseguiram saltar do trem em movimento, salvos, embora um pouco abalados. Logo em seguida, Elia desmaia. Quando desperta, encontra-se em um chalé de inverno. Ao se levantar do sofá, vê um homem completamente diferente de antes. Ele se apresenta como Aidan, mas agora exibe o visual típico de um espião. A escritora duvida de sua identidade, já que o agente estava sem barba e cabelo, mas ele começa a esclarecer a situação. Um grupo chamado A Divisão, que originalmente fazia parte da CIA, se separou da agência para se tornar uma organização terrorista. Eles estavam perseguindo Elia. E o motivo era simples. Sem perceber, a escritora estava prevendo em seus livros cada uma das operações ilegais desse grupo. Tudo isso ainda parecia inacreditável para Elia. Então Aidan mostra filmagens de sua casa, onde Carlos e seus homens estavam revirando suas coisas em busca de mais informações que ela pudesse ter. Em seguida, vemos o QG inimigo, onde Rear, o líder da divisão, está furioso com o desempenho de seus agentes. Ele exibe mais imagens das ações de Carlos e, em um acesso de raiva, atira em um de seus subordinados. Para evitar serem rastreados, Aidan e Elia pegam a estrada. Durante a viagem, Aidan não parava de espirrar, pois tinha uma forte alergia ao gato da escritora. Mesmo assim, ele explica o que estava acontecendo. Um hacker chamado Bakunin havia espionado a divisão e coletado informações suficientes para incriminar não apenas Rear, mas também Carlos e os outros membros do grupo. Seus crimes incluíam desde sabotagem de governos até manipulação nuclear e disseminação de vírus letais. Essas informações foram armazenadas em um master file, oculto dentro de um pendrive disfarçado em uma bala de prata. Curiosamente, Aidan usou as mesmas palavras no último capítulo do 5º livro de Argo. Quando a divisão descobriu isso, os agentes eliminaram Bakunin.
Mas ao lerem o trecho do livro de Elia que coincidia exatamente com a realidade, passaram a acreditar que a escritora estava envolvida no vazamento dessas informações. A propósito, falando em inspiração, eu não sei se Taylor Swift tem alguma relação com espionagem, mas você sabia que Bryce Dallas Howard se inspirou na cantora para criar a personagem lá? De acordo com ela, Taylor serviu de inspiração, pois também carrega um gato na mochila e adora suéteres no estilo Argo. Aquele suéter quadriculado, por exemplo, é chamado de Argo. Voltando ao enredo, após horas de viagem durante a madrugada, Aidan e Elia, a dupla chega a um galpão onde um jato particular os aguardava. Quando embarca, Elia ainda está visivelmente abalada com toda a situação. Afinal, até 12 horas atrás, seu maior desafio era finalizar um capítulo de seu livro, e não escapar de uma organização terrorista internacional. Apesar disso, Aidan consegue tranquilizá-la um pouco. O voo se inicia, e o destino é Londres. Ao aterrissarem, ambos começam a planejar os próximos passos. O espião explica que o foco é localizar o Master File para desmantelar a divisão. Contudo, as coisas não seriam tão simples. Os hackers de Rear rapidamente identificam Elia assim que ela chega ao solo britânico, e o líder não economiza esforços para rastrear sua localização e a do agente. Após recuperar sua calma e confiança, a escritora volta a desenvolver a trama de seu livro. Argai e White estão juntos em um carro, e em seguida acessam o celular do protagonista para investigar. Dentro do dispositivo, encontram um chip de criptografia de dados. Elia, ao lembrar desse tipo de tecnologia, pergunta a Aidan sobre o celular de Bakunin. Ele explica que já havia descartado o aparelho do hack. Na sequência, Aidan abre seu notebook para invadir e rastrear satélites criptografados que possam estar conectados ao Master File. Nesse momento, o agente compete com um dos operativos de Rear para encontrar a pista do pendrive primeiro. Ao mesmo tempo, Elia imagina Argai e White realizando as mesmas ações que Aidan, espelhando o que o agente faz. Eles descobrem que o satélite os direciona para a rua Coburg, próxima à praça em que estão. Porém, simultaneamente, Rear também descobre o mesmo endereço. Seguindo a intuição de Elia, Aidan decide levá-la até o local. Ao chegarem ao edifício, invadem o apartamento, mas percebem que não há nada de valor ali. O espião começa a duvidar da escolha de Elia, mas a escritora insiste, dizendo que sente como se já tivesse estado ali antes. Por conta dessa sensação, ela encontra uma passagem secreta que leva a uma caixa com dinheiro e um caderno contendo informações codificadas. Elia reconhece o símbolo anarquista russo de Bakunin, confirmando que o caderno pertenceu ao hack. Além disso, eles encontram uma chave de barco. Nesse momento, os homens de Rear começam a invadir o prédio, e a única opção para a dupla é se esconder no refúgio de Bakunin. Quando estão prestes a sair, o gato Alf mia, revelando sua posição. A ação começa. Aidan luta contra os inimigos e consegue derrotá-los, enquanto Elia vê Argai refletido nele. No entanto, o último dos agentes lança uma granada de luz em direção a Elia. Rapidamente, ela percebe o perigo e, sem hesitar, pega o artefato e o lança de volta na direção dos adversários. Não conseguiu reagir a tempo e foi arremessado para longe, mas por sorte caiu em uma poltrona. Prontos para escapar, ele comenta que os homens da divisão vêm em ondas, ou seja, em grupos cada vez maiores. Para sobreviver, ele precisaria da ajuda de Elia. O espião entrega a ela uma granada de atordoamento, enquanto utiliza o reflexo de uma colher para monitorar a movimentação dos inimigos. Seu plano era atirar nos oponentes, enquanto Elia, logo atrás, garantiria que eles não se levantassem, pisoteando suas cabeças. A parte de Aidan eliminar todos corre conforme planejado, mas Elia hesita em finalizar os inimigos. Precisando continuar a fuga, a única alternativa era sair pela escada de incêndio. A dupla segue para o telhado, de onde avista o rio. A ideia de Aidan é pular, embora ele não esteja completamente confiante na decisão. Ainda assim, ele acredita que a queda seria amortecida por algo, talvez um colchão ou algo parecido. Então, ele pega Alf para testar a teoria. O pobre gato despenca, mas prova que havia algo para amortecer a queda. Quando os homens de Rear se aproximam, Aidan e Elia pulam, iniciando sua fuga de barco. Horas depois, a dupla se hospeda em um hotel e passa a noite lá. Elia está no banheiro, falando sozinha e surtando com as imagens de Argai refletidas no espelho. Logo depois, ela sai e Aidan entra no banheiro. Porém, o gato acidentalmente abre a porta, permitindo que Elia ouça Aidan ao telefone, justamente no momento em que ele diz que ela não suspeita de nada. Para piorar, o agente ainda comenta que ela merecia uma bala na testa. Assustada, Elia decide fugir discretamente enquanto Aidan está distraído. Em seguida, a cena corta para Chicago, onde Leonard bate na porta da mãe de Elia. Surpresa pela visita do vizinho, a mulher estranha, mas ele explica que alguém queria falar com ela. Ele entrega o telefone, e do outro lado da linha está Elia,
falando de uma cabine telefônica. Desesperada, a escritora revela estar em pânico, embora não possa fornecer detalhes sobre o que estava acontecendo. Elas decidem se encontrar em um hotel que apenas as duas conhecem, para evitar que Elia seja rastreado. Ao se encontrarem, mãe e filha começam a conversar. No momento em que Elia começa a contar sobre a situação que está enfrentando, alguém bate na porta. Descobrimos que Rhaegar está do outro lado, vestido como se fosse um dia comum. Nesse momento, revela-se que Rhaegar é na verdade o pai de Elia, cujo verdadeiro nome é Barry. A escritora imediatamente se acalma, afinal, ele era apenas seu pai. O que ele poderia fazer de errado, certo? Rhaegar então massageia as costas dela, mas há uma sensação sinistra no ar enquanto ele finge apoiar a própria filha. Elia explica que ao escrever fatos em Argai, acabou prevendo os passos de uma agência de espionagem ilegal, e por isso esses agentes estão atrás dela, acreditando que está envolvida na busca de um arquivo capaz de destruí-los. A ruiva também comenta sobre Aidan, mencionando como ele mentiu sobre estar ali para protegê-la, quando na verdade queria eliminá-la. Ao ouvir isso, os olhos de Rhaegar se arregalam ao perceber as informações valiosas que a filha possui. A mãe de Elia continua cética, mas seu pai demonstra interesse na história. Elia então entrega a ele o caderno de Bakunin, e Rhaegar não consegue disfarçar a alegria ao encontrar aquilo que ameaçava seus planos. Ele finge estar contente por ver a filha em segurança, mas a reunião familiar é interrompida quando Aidan invade o local, arrombando a porta e fazendo Rhaegar de refém. O pai de Elia tenta fingir ser apenas um dentista, enganando a todos com seu desespero, mas Aidan não cai nessa farsa. O espião não só revela a verdadeira identidade de Barry, como Rhaegar, mas também expõe a mãe de Elia, que estava envolvida na perseguição à filha. Em um momento tenso, a mulher aponta uma arma para a cabeça de Elia, mas Aidan é ágil e atira na vilã, derrubando-a. Logo em seguida, ele consegue nocautear Rhaegar. Confusa e abalada, Elia questiona por que Aidan atirou em sua mãe. Ele explica que aquela mulher não era sua verdadeira mãe e que ela deveria confiar nele. Afinal, ele era o único que não havia tentado matá-la nas últimas 72 horas. Quando estão prestes a fugir, Elia quer voltar para resgatar seu gato, Alf, mas o agente a convence a seguir em frente, dizendo que seria muito arriscado retornar para pegá-lo. Durante a fuga, Aidan revela que o casal a manipulou, fazendo-a acreditar que eram seus. Ele pede que ela descanse, e o que realmente a acalma é ver o reflexo de Argai no retrovisor. Na manhã seguinte, Elia acorda com Aidan dirigindo pelos campos verdejantes da França. Os dois estão a caminho de uma base secreta. Lá, eles encontram Alfred Solomon, também conhecido como Alf, um ex-agente da CIA que aguardava a dupla. Ele reconhece Elia, não só pelo nome de seu gato, mas também por ter sido o ex-diretor da CIA. Enquanto caminham pela fazenda, Alfred a conduz ao verdadeiro QG da organização. Aidan então revela uma novidade. Os livros de Elia eram previsões do que estava por vir. Contudo, Alfred... A informação não era apenas sorte. O conhecimento sobre espionagem eram, na verdade, memórias de Elia. Ou seja, a escritora era a verdadeira Argai. Alfred mostra a ela registros de sua época na CIA, revelando que seu verdadeiro nome é Rachel Kai. Atordoada, Elia não entende nada e, incrédula, sai da cabana. Rachel, sem aceitar a revelação, confronta Aidan, dizendo que Alfred estava insano e que tudo aquilo era uma mentira. Cansado de vê-la chorar e se recusar a acreditar, Aidan finalmente perde a paciência, especialmente quando ela revela que, na verdade, odeia livros de espionagem e prefere cachorros a gato. E você? Qual bichinho de estimação prefere? Depois de mais negativas por parte de Elia, Aidan decide testá-la. Ele parte para cima, atacando, e de repente, as habilidades ocultas de Rachel despertam. Ela consegue se defender com precisão. A luta continua, mas agora é diferente. Ela luta como Rachel lutaria, derrubando Aidan com facilidade. Agora, determinada, Rachel exige saber toda a verdade. Enquanto isso, Alfred escaneia as páginas do caderno de Bakunin, dizendo que encontrou seu maior inimigo, Lei Massey. No QG da divisão, vemos Rhaegar usando seus óculos disfarçados para fotografar cada página do caderno. Mas os agentes reclamam da demora devido à criptografia avançada de Lei Massey. Aliás, a criptografia Lei Massey é um tipo de cifra de bloco, usada em alguns algoritmos criptográficos. Basicamente, ela recebe um bloco de entrada, divide em duas metades e opera em cada metade separadamente, utilizando uma função não linear parametrizada pela chave de criptografia. Depois, as duas metades são combinadas para formar o bloco de saída. Voltando à França, Aidan revela que não contaram a verdade completa para Elia, porque ela precisava recuperar suas memórias de Rachel gradualmente. Se revelassem tudo de uma vez,
ela poderia perder sua identidade atual para sempre. No passado, ela era uma agente da CIA e sua última missão foi um encontro com Bakunin. No entanto, após essa missão, ela nunca mais foi a mesma. Rachel foi encontrada em coma à beira de um rio, sem memória. A divisão a capturou e a enviou para um hospital nos Estados Unidos. Aidan testemunhou Hare visitando-a no hospital, acompanhado por uma mulher chamada Margaret Wollner, a falsa mãe de Elia. Para manipulá-la, a divisão criou uma nova vida para Rachel, fazendo acreditar que era Elia Conway, uma garçonete que sofreu um acidente enquanto patinava. Eles implantaram memórias falsas por meio de gatilhos, como fotos e objetos de infância, para convencê-la de que aquela era a sua verdadeira vida. Alfred Solomon, o homem que treinou Aidan e Rachel, descobriu a trama e começou a investigar. No entanto, Rear conseguiu fazer com que Alfred fosse desligado da CIA, e desde então ele vem sendo caçado. Enquanto isso, a divisão se prepara para o próximo movimento, entregando a Elia um diário que deveria despertar fragmentos de suas antigas memórias. Para que Elia revelasse informações cruciais sem voltar a ser a agente Rachel, eles manipularam sua antiga vida. Isso funcionou e ela começou a escrever e acabou se aproximando cada vez mais da verdade. Por isso, sua falsa mãe estava tão interessada que ela concluísse o livro, pois o último capítulo do 5º volume revelaria tudo o que eles precisavam saber sobre o Master Philo. Para protegê-la, Aidan a observou por 5 anos. O espião continua explicando a verdadeira história e revela que, assim como nas alucinações de Elia, ele era o verdadeiro White. Também existiu uma Kira real, mas assim como no livro, ela foi baleada pela verdadeira Lagrange durante uma missão na Grécia. A conversa é interrompida quando Alfred chama os dois. Ele descobriu que Bakunin enviou o Master Philo para uma mulher chamada Sabah al-Dara, que seguia o Alcorão. Por essa razão, ela tinha a convicção de proteger segredos a todo custo. A próxima parada da dupla era a Arábia Saudita, onde precisariam se infiltrar em uma festa. Alfred orienta que se disfarçassem como nos livros, Elia como Lagrange e Aidan como Arg. Eles dançam para se misturar entre os convidados, até fazendo um helicóptero enquanto são observados por uma mulher misteriosa. No meio da dança, os dois quase se beijam, mas um segurança interrompe o momento e informa que a chefia deseja falar com eles. Eles conhecem Sabah e, após conversarem, ela entrega a Elia uma bala de prata contendo o Master Philo. Ao ver o conteúdo, Elia entra em desespero, recusando-se a acreditar no que via. Quando estão prestes a sair, a divisão chega. Rendidos, Margaret, Aidan e Elia sentam-se para conversar. Nesse momento, a diretora da divisão revela que Elia foi uma das melhores agentes da organização no passado, e Elia fica chocada ao ver seu nome nos arquivos do Master Philo. Gradualmente, Elia começa a se lembrar de que, na verdade, foi ela quem matou Bakunin. Tentando negar, ela confronta Margaret, mas os sedativos da vilã deixam os dois inconscientes. Ao acordar, Elia vê Margaret jogando a bala de prata na lareira. Sem perder tempo, a diretora volta a manipulá-la e a lavagem cerebral começa a surtir efeito novamente. Ela ordena que Elia faça Aidan revelar a localização de Alf. Quando chegam ao espião, que estava sendo torturado, Elia tenta falar com Aidan, mas ele provoca, tentando fazê-la recordar do passado. No calor do momento, Elia atira no peito de Aidan, mas coloca um lenço no ferimento. Agora, Elia estava do lado da divisão e ajuda a rastrear Alf, usando um localizador que Aidan carregava. Agora, sendo praticamente metade Rachel, Elia rapidamente localiza o paradeiro do gato e a divisão parte para capturá-lo. No entanto, tudo era parte de um plano. Elia tenta enviar o Master Philo para Alf, mas falha. Quando Hare descobre, tenta atacá-la, mas Elia o derruba, assim como Margaret enquanto foge. Ela consegue recuperar Alf da sala de Hare. Durante a fuga, Aidan reaparece, vivo. Eles se encontram em uma sala de armamento e Elia revela que até o tiro no peito foi planejado. Ela recebeu um e-mail de um fã explicando que era possível atirar em um espaço a 5 centímetros do coração sem matar a pessoa. Ela usou essa ideia para justificar a sobrevivência de Kira no livro 6, e fez o mesmo com Aidan. Com o sangramento controlado, Aidan sobreviveu. Agora unidos, os dois derrotam os agentes da divisão, usando técnicas que se assemelham a uma dança. Eles escapam pela tubulação da base e caem em uma sala cheia de máquinas e, no tiroteio contra os inimigos, acabam perfurando tubulações de petróleo. Mesmo saindo vitoriosos, ficam sem munição. A última onda de inimigos, liderada por Carlos, chega. Mas como o petróleo é inflamável, não podem usar armas de fogo. A solução é usar facas. Elia começa a deslizar pelo petróleo, derrotando os capangas um a um, e mesmo com Carlos se esforçando, ele é facilmente vencido. Hare, testemunhando a chacina, ordena que ignorem os protocolos de segurança e que matem Aidan e Elia. Mas ela é mais rápida. Elia pega um rifle e atira em todos os agentes, deixando apenas Hare. O diretor tenta acertá-los com sua espingarda, mas Alf pula no vilão,
arranhando-o. Aproveitando a distração, Elia finaliza seu ex-spy. Tudo parecia resolvido. Enquanto Elia enviava os arquivos do Master File, Margaret reaparece e a hipnotiza novamente, forçando-a a atacar Aidan. Elia percebe que seu lado obscuro estava dominando. Mesmo assim, Aidan acredita que ainda há bondade nela. Ele se recusa a lutar, enquanto Margaret toca uma música que faz Elia esquecer completamente seu lado bom. Quando ela está prestes a matá-lo, Kira aparece e derruba Margaret, interrompendo a música. Elia retoma a consciência. No final, eles conseguem fazer o upload do Master File e escapam da base da divisão em uma lancha. Finalmente, Elia e Aidan se beijam. A divisão é exposta e Elia completa o 5º livro de ARG. Durante uma coletiva de imprensa sobre o lançamento, Aidan, Alfred e Kira estão presentes. No meio das entrevistas, um fã com cabelos longos se levanta para fazer uma pergunta. Seu rosto é idêntico ao de Argai, e ele afirma que não tem perguntas, mas talvez Elia tenha algumas dúvidas para ele.